Ele chega em cima da hora. Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. Ontem falamos aqui que estava chovendo, estava frio, ventando, já tem sol. A temperatura um pouquinho baixa, mas você que está fora da nossa região metropolitana da Baixada, saiba que o sol reaparece nessa sexta-feira. Por falar em sol, vão ter muito brilho no final de semana em termos de Campeonato Brasileiro. A começar pelo pega entre Cruzeiro e Santos domingo no Mineirão. Cruzeiro com Rogério Ceni está escondendo o jogo, hein? Não revela o time que enfrenta o Peixe domingo. Fez treino secreto, proibiu a entrada da imprensa, enfim. Tem muitas coisas que o Rogério Ceni está fazendo, mas a imprensa não tem conhecimento. Já aqui, no Santos Futebol Clube, a grande novidade foi a convocação do Jorge, né? Estava todo mundo na expectativa e tal. Aliás, eles se reuniram no vestiário, aguardando ali o Tite chamando. Olha, vamos convocar fulano, Beltrano, olha aí, ó. Olha o Baixada Esporte mostrando para você imagens agora há pouco, hein? Que aconteceu aqui no vestiário do Santos Futebol Clube. Tá aí, ó. Todo mundo abraçando. Sampaoli fala, Jorge, parabéns. Convocado pelo Tite para esses 2 jogos da Seleção Brasileira que serão realizados no mês de setembro. Aliás, o Jorge, quando chegou na Vila Belmiro, ele falou, olha, meu objetivo é chegar na Seleção Brasileira. E foi muito menos tempo do que o esperado. Claro que alguns podem falar, poxa, mas os jogadores da Europa não foram, tal. Alguns que poderiam ser laterais ele não convocou, só o Alexandro. Mas, de qualquer maneira, o Jorge está aí. É botar a camisa amarelinha e é muito importante isso, ter um jogador do Santos Futebol Clube. Há muito tempo o Santos já não tinha um jogador na Seleção Brasileira. Daqui a pouquinho eu trago a lista de convocados do Tite. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos falar muito a respeito desse Santos que joga com o Cruzeiro no próximo domingo, de que maneira a gente vai analisar essa escalação do técnico Sampaoli. E vamos falar também das novas contratações para o departamento de futebol. A volta do Renato, ex-jogador do Santos, que saiu da Vila por alguns problemas que acabou envolvendo o Renatinho. Ele volta ao Santos agora e outros componentes estão fazendo parte. Daqui a pouco a gente vai falar, porque vem gente, mais um do Paraná, do Atlético Paranaense, que o próprio Paulo Autuori acabou indicando. O William está chegando para ajudar o departamento de futebol. Então, se reestruturando, o técnico Sampaoli olhando, né, observando tudo aquilo que está acontecendo agora, de diferente no departamento de futebol, com a chegada do próprio Paulo Autuori, nós vamos falar muito a respeito. Olha, meu amigo, troque o pneu do seu carro no Blanco, não tem preço melhor da Baixada. Falou em pneus, falou em Blanco Pneus. E não é só pneus, não. O Blanco tem a melhor revisão automotiva. O pneu Aro 17, você paga a partir de R$ 279. O pneu Aro 18 a partir de R$ 299. E tem também escapamento silencioso traseiro do Corsa, hein? A partir de R$ 64. Lembrando que o Blanco Pneus tem 2 lojas ali na Antônio Menique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Alessandro Nunes Bortolomazzi, o nosso comentarista. Jogão muito esperado domingo. Expectativa da estreia do Rogério Ceni. Sampaoli falou, perdemos para o São Paulo, mas ainda continuamos líder no campeonato. Um jogo que promete e com o Jorge empolgado, os jogadores do Santos comemorando a convocação dele. Enfim, fim de semana promete, Alessandro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Realmente, esse final de semana do Campeonato Brasileiro, para mim, será um final de semana de divisor de águas. Porque nós temos partidas importantes no Brasileirão e dependendo dessa rodada, nós vamos ter um desenho aí do que vai ser esse finalzinho de primeiro turno para quem vai chegar aí na frente do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Santos tem uma parada duríssima, para mim um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, porque o Rogério Ceni está empolgando o elenco do Cruzeiro novamente, então vai ser um jogo muito difícil para o Santos Futebol Clube, mas é o Santos de Sampaoli que sempre surpreende fora de casa, principalmente no terço final da partida, né? O pessoal gosta de falar isso, mas no terço final da partida ele gosta de surpreender porque acaba colocando uma pressão e acaba sempre fazendo o resultado no finalzinho do jogo. Então vamos aguardar para ver, mas para mim uma rodada de muita expectativa no final de semana do Campeonato Brasileiro. Olha, agosto, volta às aulas,
na Papelaria Almeida. Papai e mamãe tá vindo baixar de esporte? Vá correndo na Papelaria Almeida e repõe o material escolar da criançada por preços imbatíveis. Aliás, a Papelaria Almeida é a gigante da Zona Noroeste, a mais tradicional. E tem ofertas, hein? Veja na tela, vamos lá. Papelaria Almeida traz para você ofertas de arrasar. Lápis de cor Faber-Castell Kit, apenas R$ 9,99. Caderno universitário 10 matérias, licenciado, só R$ 9,99. Caderno uma matéria, Tilibra, só R$ 4,99. Agenda Paper Tilibra 2020, apenas R$ 9,99. E a maior variedade de agendas Planner 2020. Papelaria Almeida, tudo de melhor e mais barato ainda. Papelaria Almeida. Muito bem, material escolar mais barato na Papelaria Almeida. E para falar de Santos e Cruzeiro, um jogaço desse daí, nós vamos trazer duas lendas vivas do Alvinegro da Vila. O primeiro deles que é o nosso comentarista, o nosso querido Juari, que está aqui com a gente para fazer um balanço dessa rodada no final de semana. Juari, boa tarde para você, tudo bem? Hoje um homem, amanhã uma lenda, meu amigo. É, uma lenda viva, meu amigo. Boa tarde. Aliás, essa dupla aqui, Juari e João Paulo, meu Deus do céu. Ô, Juari, você enfrentou muito o Cruzeiro quando você estava no Peixe na época? Oi? Não, né? Você enfrentou o Cruzeiro na época? Enfrentei. Ixi, peguei cada bola do Nelinho que ela veio na nossa direção e saía de cima cada canudo. Você ganhou mais ou perdeu mais o Cruzeiro? Nem ganhei, nem perdi, empatei mais. Empatou mais? Empatei mais. Tinha Tostão naquela época ainda? Não. Já tinha saído, Já tinha né? saído. Tinha Nelinho, que era o goleiro. Não sei. Vetri, O goleiro era o argentino. Argentino, goleiro. Você chegou a enfrentar o Jairzinho no Cruzeiro? Não, Não, né? também não. Você já tinha ido? Já tinha. Já tinha saído? Não, o Jairzinho foi antes de mim. Já existe 76, 78, 78 estava no Estão Noroeste. chamando de Matusalém. Ah, mas o Jairzinho que é disputou isso, rapaz? 76 pelo Cruzeiro. Você subiu em 77, 78. 78, não, 77. Não chegou a enfrentar Não cheguei a enfrentar, não. Mas eu joguei muito contra o Cruzeiro. E é um jogo. Eu vou fazer que nem o Alessandro. Jogo complicado. Complicadíssimo. Porque nós falamos isso aqui semana passada, Santos e São Paulo. Foi dito que campo grande. São Paulo joga em casa, torcida única. Motivação do São Paulo naquele jogo era maior que a do Santos para aquele jogo. Eu vejo, nesse momento, a motivação do Cruzeiro maior do que a do Santos. Rogério Ceni, qual foi o primeiro item que o Rogério Ceni enfrentou? Motivação. Está motivando a equipe do Cruzeiro. E nós temos um problema, eu peço a Deus que o São Paulo consiga solucionar. Porque tem jogos que nós jogamos principalmente com 3 zagueiros, quando jogamos em casa temos certa dificuldade, e quando jogamos fora jogamos bem melhor. Só que, nessa escalação dos 3 zagueiros, ele não pode abrir mão do Uruguai pelo meio. Porque ele coloca o Sanches pelo lado direito, como ele colocou contra o São Paulo. Aí viu que nós vamos em dificuldade. Então eu acredito que ele deva colocar o Vitor Ferraz e o Sanches no meio. Então a gente vai debater muito sobre esse jogaço domingo lá no Mineirão. Nosso querido João Paulo, papinha da Vila também com a gente. Enfrentou muitas vezes o Cruzeiro, João Paulo? Primeiramente, boa tarde a todos presentes aqui, a quem não está nos assistindo. Tive a oportunidade de enfrentar o Nelinho, como ele falou, nós somos praticamente da mesma geração, né? E eu acho que eu ganhei mais do que perdi, né? Se não me falha a memória, teve até um jogo no Pacaembu, Morumbi, que foi expulso vários jogadores do Cruzeiro e a gente estava ganhando de 4-0. Acho que o jogo foi 5-1, 5-0 mais ou menos. Mas eu acho que... Mas eram jogos difíceis, tanto no Mineirão como em São Paulo. Muito bem. Já, João Paulo, Juari, Alessandro e Guido vão falar muito sobre Santos e Cruzeiro e a rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, tem uma entrevista feita agora há pouco. São Paulo falando se ele fica em 2020 ou não. Fique ligado, hein? Já a gente vai colocar no ar a entrevista que ele deu agora há pouco e perguntaram, você fica ano que vem ou não? Essa história de planejamento é para inglês ver ou você vai ficar? Ele respondeu. Então fique ligado daqui a pouquinho. Agora na tela, convocação da Seleção Brasileira. O que o Tite vai chamar para os 2 jogos amistosos em setembro? Goleiros, o Everton do Palmeiras, Ederson do Manchester City, Ivan da Ponte Preta. Uma novidade, hein? Uma novidade. Surpresa, Guido? Rapidinho, vamos lá. Surpresa, lógico. Quem esperava a convocação do Ivan? Foi muito bem no torneio de Toulouse pela seleção sub-23 e aí o Tite levou. Isso que é legal, né?
essa trabalhando molecadinha, esse jogador. levar de vez em quando alguns, né? Não, mas já está pensando em Olimpíada, Então, está pensando... já começar a reformulação aí. Bom, além dos goleiros, vamos lá. Laterais, Fagner do Corinthians, Daniel Alves do São Paulo, Jorge do Santos Futebol Grande Clube, novidade. Alexandro da Juventus. Foi merecida a convocação, João Paulo, do Jorge, lateral do Peixe? Eu não tenho acompanhado muito, assim, acentuadamente o Jorge. o trabalho dele. Mas eu acho que, falando num contexto geral, em relação à convocação, isso é um procedimento antigo. Eu acho que tem que dar oportunidade a todos. Tanto é que o rapaz da Ponte Preta está vindo e está dando chances aos brasileiros. Até porque a Copa do Mundo é longa, né? Ela praticamente falta o quê? 2 anos, 3 anos? Então, essa oportunidade, ela sempre foi dada aos atletas. Eu acho que o procedimento tem que ser esse, né? Agora, não tem nada definido, né? Eu acho que está adoçando a boca até de alguns, mas na realidade, no final, vai ser os mesmos, na minha opinião. Vamos aguardar, né? Porque o Jorge é um bom jogador, né, Jorge? Não, e o Jorge, a verdade tem que ser dita, o Jorge já fez um grande período no Flamengo. Na época que ele veio, estava no Flamengo, ele fez um bom campeonato brasileiro, se não me falha a memória. E era da seleção de E era base. da seleção de base. Então, é meritadíssimo, porque tá vindo bem, tá jogando bem. Chegou um pouco assim na desconfiança, muita gente não entendeu o porquê. Ele conquistou a posição e realmente merece. Merecido, Alessandro? Merecido, mas eu ainda acho que o Renan, que era do Atlético Paranaense, que foi vendido agora para a Europa há pouco tempo, também merecia uma convocação. Então, já que é para testar, então chamasse o Jorge e o Renan, deixava o Alexandre fora. Ele já conhece, entendeu? já porque sabe. se tá testando, porque lateral esquerda tem que ter uma renovação. Não vamos ficar dependendo do Marcelo a vida inteira, né? Felipe Luiz, a gente já viu que não chega na área do Fortaleza, faz 5 semanas que ele tá tentando chegar No Bahia, na área. não chegou ainda, né? No Bahia, não chegou ainda. Bahia não chegou ainda, agora. não chegou ainda. Então, precisa de uma aqui, renovação. ó. Então, que fosse o Alexandro ficasse de fora e chamasse o Renan e o Jorge. Mas tem que trazer um titular e um que vai ser testado. Vai trazer 2 testes? Não, né? Eu acho que na próxima convocação ele deve renovar, botar o outro, né? Vamos ver o restante da lista para saber se ele está mesclando bem ou não. Já que você falou, vamos ver, então agora vamos ouvir e ver o que o Jorge falou da convocação dele. Põe no ar. Um momento de alegria, né? Ainda sem acreditar, porque eu vim da Europa para cá nesse objetivo de buscar a seleção novamente. Então, hoje só de saber que eu estou lá nessa lista é muito importante para mim. Agradecer primeiramente a Deus e a minha família, que sempre esteve comigo nesses momentos. Então, hoje somente agradecer mesmo e comemorar essa vitória, mais uma conquista para mim. Então, vou chegar lá e vou honrar a camisa da seleção como sempre fiz. Bom, tá aí o Jorge. Parabéns, Jorge. Parabéns e agarre com unhas e dentes essa oportunidade. Eu vou faturar e vou deixar uma pergunta no ar depois rapidinho, porque tem muito assunto pra gente falar. A gente vai voltar com a seleção brasileira. Só um detalhe. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do PSG, Marquinhos e o Samir. Volta um pouquinho. Você já conhece o Samir da Udinese, Alessandro? Samir da Udinese. Eu conheço o Samir, por exemplo. O Samir, que era operador da Rádio Clube de Santos. Então, hoje ele trabalha para o presidente aquela também, empresa de Santos, Correios. Né? Tem o falecido Samir Jorge Abdurrak, que Deus o tenha. Né? Um Samir, prazer. Prazer. Guido Bortolomazzi. Samir, prazer. Você, João Paulo? Eu não conheço, não posso... Muito prazer também. Jori, Samir. O Samir, mas não conheço, mas ele está trabalhando com um cara que eu conheço, que é o diretor-geral da Udinese, que é o Paulo Marino. Se ele está lá, ele é bom jogador, porque o Marino tem visão para contratar. Tá aí o nosso internacional Juari. Alan, muito prazer em conhecê-lo, Alessandro. Não, o Alan não. Não, o Alan do Nápoles está jogando muito, está jogando muito no Nápoles. Eu posso só falar um negocinho aqui rapidinho? Outro dia eu vi a entrevista do Jair Pereira na TV e ele falou assim, na minha época, quando eles falavam, ele fez a seleção que foi campeão no México, né? E falar, tem um jogador lá no interior de São Paulo, eu que ia lá ver. Hoje todo mundo vai ver o jogador para passar informação para o treinador. E muitas o treinador tem que ver. João. Hã? Muitas vezes até pela televisão. Nem vai lá se preocupar, e hoje não tem nem a necessidade de você fazer essa viagem, né? Mas aí manda outra pessoa. O treinador, eu acho que, no meu ponto de vista, ele tem que conhecer o jogador. Eu acho que o Tite, talvez, essas andanças, deve ter visto algum jogo dele. Aí, nesse caso dos volantes aí, completando a lista, né, além do Alan, só voltando pra gente lá, Guilherme,
o Arthur do Barcelona, o Casemiro do Real Madrid e o Fabinho, que pra mim Aí- é o melhor dos 4 aí, é o Fabinho. Aí ele foi na certa. É, ele foi na aí certa. não tem problema E o Fabinho tá sendo pretendido pelo Real Madrid. Grande jogador. Pelo Real Fabinho. Madrid. O Real Fabinho Madrid é um pode ser grande que contrate o Fabinho. Bom, temos aí o Felipe Coutinho, né? Meias do Barcelona, volta. Felipe Coutinho, meias do Barcelona. Lucas E o Paquetá. Lucas Paquetá, que eu acho um excepcional jogador, hein? Que tá no Milan. Neymar do PSG, galera bombou hoje na internet. Falou, Tite, pô, você vai convocar um cara que nem tá jogando tal. Muito bem. Neymar, o Firmino do Liverpool e o David Neres do Ajax. Tem o Richarlison também do Everton, o Vinícius Júnior do Real Madrid e o Bruno Henrique do Flamengo. Novidade, hein? Olha aí, Surpresa. João Paulo, você que jogava pelas extremas do campo, Surpresa. Bruno É, Henrique passou pelo Santos e tá no Flamengo. faz tempo que vem fazendo um bom trabalho, tanto no Merece. Santos como no Flamengo. Merecido, então. Merecido. Foi até demorado, né? É. Demorou Foi um pouco. até Sem demorado. critério, né? Sem critério, porque convocou o Bruno Henrique e não convocou o Gabigol, que Tá é artilheiro. machucado, Gabigol. Ah, Tá machucado. É isso aí. Tá Uma machucado. contratura muscular. Ô, Juari, Bruno Henrique. Sou de acordo. Porque eu tenho visto que ele está jogando muito. Eu Agora não gozado, entendi né? porque que o Santos deixou ele embora. É, águas passadas não move muito. Não move moinhos. Muito bem. Se o Bruno estivesse aqui ainda, Acho. a ala esquerda da seleção hoje seria Santista. Seria Santista. Jorge e Bruno. E caía se o Jorge muito bem. estivesse no Flamengo, Ah, a ala seria a ala do esquerda seria do Flamengo. Flamengo. Eu acho que se tivesse aqui não seria nenhum deles. É um só. Pô, ou Olha ia aqui. ser cortado, pô. Pode até ser. Gente, é o seguinte, tá aí o assunto seleção brasileira. Convocação do Jorge foi a grande novidade na Vila Belmiro. Você quer requinte, preço e qualidade? Você quer fazer uma cozinha planejada ou um quarto planejado? Então, se você quer preço, requinte e qualidade, eu recomendo a Casa Brasileira. Põe no ar. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Abraço ao São José Matias, hein, que nos honra sempre com o carinho da audiência. Muito obrigado e um forte abraço. E para você, torcedor do Peixe, Santos e Cruzeiro domingo, hein? Vamos palpitar para ganhar aquele par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Já já eu dou mais detalhes aqui. Muita gente perguntando, Alessandro, Juari, João Paulo e Guido, se o São Paulo fica por ano que vem ou não. Que o Guido já deu a notícia, ele pediu e o presidente confirmou. Tira a multa. Pô, se o cara tá pedindo para tirar a multa, porque tá com a malinha quase pronta, ou tá ouvindo aí muitas, olha, vem para cá, tal. Ele falou agora há pouco, a questão de meia hora atrás. E uma das perguntas foi essa, você fica o ano que vem ou não? Ele é muito sincero no que fala. Então, vamos ouvir o São Paulo. Sí, con Rogerio coincidimos que vino a ver entrenamientos nuestros en Sevilla y bueno, tenía mucho deseo de empezar su carrera de entrenador. Lo vi con ideas muy nuevas, con muchas intenciones. Me agradó mucho que alguien tan representativo esté cerca mío viendo lo que yo trabajaba ahí en Sevilla y bueno, y contento de poder enfrentarlo ahora porque hizo grandes cosas en Fortaleza y probó un montón de situaciones que más allá de los resultados la siguió sosteniendo, y una persona que tiene claras sus convicciones, así que lo valoro humanamente y como profesional y ojalá que tengamos un buen juego. São Paulo, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho qual que é o seu objetivo no Santos. Muito se falou sobre esse contrato, primeiro sobre tirar a multa, depois que com a chegada, né, do Paulo Autuori as coisas teriam melhorado, essa ligação com a diretoria, jogadores. Qual que é o seu objetivo? Parece que tem uma proposta até 2023 para você ficar aqui. Bueno,
yo lo aclaré, que el tema de multa era el tema del contrato era un tema privado, donde había que corregir algo que estaba mal hecho y que se está solucionando sin ningún tipo de problema. El tema del lugar que tengo hoy me gustaría estar mucho tiempo acá, ojalá que tenga la posibilidad, no, en el fútbol nunca se sabe de los procesos largos porque todo depende del resultado, pero no he tenido todavía la posibilidad de algo formal sobre la extensión de un contrato, pero sería muy bueno estar acá para cumplir el sueño de ser campeón con Santos. O sea, y eso es lo que es cerrar un ciclo. La idea mía es salir campeón con Santos, o por lo menos intentarlo. Y tener más tiempo para intentarlo, mucho mejor. Hoy lo único que me interesa a mí como profesional es cumplir mi objetivo deportivo, que es ganar algo con este club, que para mí es tan importante. Estoy feliz acá, feliz en la ciudad, estoy contento con mi trabajo y con el grupo de jugadores que tengo. Entonces, ojalá que pueda llegar a cumplir mi sueño, que es salir campeão com Santos. Bom, tá o São Paulo. Primeiro o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, em coletiva ontem, lá falou em Belo Horizonte. Quando eu acabou o futebol, encerrei minha carreira, eu fiz um estágio na Europa. E fui no Sevilha ver como trabalhava o Sampaoli. Por isso que existe uma relação entre os dois. E o Sampaoli falando claramente, meu ciclo vai terminar quando eu conquistar o título. Né? Pelo menos ele deixou claro isso. E falou que o futuro não dá para prever agora. Né? Ele disse que para que o ciclo seja encerrado, tem que ser encerrado com o título. E se ele tiver tempo para conseguir isso, que bom que ele tenha um contrato longo para conseguir encerrar o título e ser campeão com o Santos Futebol Clube. Mas ele disse que o futebol é momento, futebol tudo, então ele deixou em aberto. Na verdade é essa. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui até o final do ano. Se ele conseguir, por exemplo, uma classificação, não o título do Campeonato Brasileiro, mas uma classificação para a Copa Libertadores da América, com planejamento para o ano que vem, eu acho que ele fica, ele permanece. E ele falou nessa entrevista também, que foi longa, a respeito dos jogadores que foram emprestados. Falou sobre o Felipe Cardoso, que ele está observando o jogador no Ceará. Foi muito bom ele ter ido para lá, porque ele está vendo o menino jogar, não só treinar. Falou do Jobson também, a respeito do empréstimo dele com o Cruzeiro. É por isso que ele quer que o Jobson seja emprestado, para ele trabalhar mais e observar ele jogando. Falou do Cueva, que o Cueva vai mesmo, está liberado para ser negociado e já tem alguma equipe aí atrás dele, uma equipe francesa interessada. E falou do Jean Mota, momento que o Jean Mota está vivendo, caiu de produção no Campeonato Brasileiro, estava muito bem no Campeonato Paulista, perdeu espaço porque não é o mesmo do Campeonato Paulista. E ele falou que tem uma proposta da Arábia Saudita para levar o Jean Mota, e isso pode ter interferido na cabeça do jogador. Disse claramente, às vezes, as coisas externas influenciam nas coisas internas, deixando claro que a proposta pode ter mexido com a cabeça do Jean Mota, ele estava pensando em outro lugar e não rendeu mais o que deveria render no Campeonato Brasileiro. E tem uma proposta que me chegou a informação para o Soteldo, que o Santos já rechaçou, de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares pelo Soteldo, o ponta baixinho do Santos. Vou falar de Santos e Cruzeiro domingo. A priori, você tem um time lá embaixo, correndo o risco de rebaixamento. Perdeu o Mano Menezes, que o Mano falou, não dá mais, estou indo embora. Estreia o Rogério Ceni. E lá em Belo Horizonte, o Ariel Cabral, que é um bom jogador, falou desse confronto de domingo no Mineirão. Vamos ouvi-lo. É claro que o tempo é muito curto, mas a gente está trabalhando para fazer o nosso melhor jogo, que precisamos da vitória, isso todo mundo sabe. Então, acho que algumas mudanças, algumas coisas vão acontecer no domingo, né? E acho que o primeiro é a tranquilidade que ele dá para nós, que temos que ter confiança, falamos do elenco que a gente tem, os jogadores, então isso, que tem uma experiência para o domingo sair e fazer um grande show. Não, que todo mundo sabe, eu conheço o São Paulo, sou também de assistir o jogo deles, sabemos que a ideia dele é muito boa, também de entrosamento. O Santos já tem muito tempo de trabalho e isso a gente vê. Mas sabemos que
que é um jogo de times grandes, então a gente vai sair a jogar desse jeito, como uma final, que a gente está precisando da vitória. Bom, coincidências, né? Agora há pouco ouvimos o técnico do Santos, que é um argentino, falou em castelhano. Ouvimos um volante do Cruzeiro, também em castelhano. Qualquer desavisado que está vendo o programa fala, pô, essa é a TV Santo Cecílio Baixado Esporte ou é a TV Caracol, lá da Colômbia? Porque é só gringo falando. Como é que nós estamos de jogador aqui no Brasil, né? Muitos estrangeiros, né? Não, a qualidade dos nossos, né? Entendeu? A qualidade tem jogadores com qualidade, mas a maioria não tem, porque estamos importando. Por falar nisso, qualidade ou não qualidade? Quem tem mais qualidade, quem ganha o jogo domingo, Santos e Cruzeiro, a sua opinião, João Paulo? Bom, a minha opinião é que, por exemplo, o Cruzeiro, houve uma modificação na comissão técnica. É uma motivação. Isso aí traz um fator muito positivo para a equipe do Cruzeiro. Mas, no meu ponto de vista, o Santos vem atravessando um bom momento, é um jogo difícil para ambas as equipes e falar em resultado, o que vai acontecer, também é difícil. Para você, meu caro Alessandro. Eu acho que o fator motivação do Rogério Ceni vai fazer a diferença no próximo domingo. Acho que o Cruzeiro vem em baixa, mas o Rogério chegando, o Raul Plasma, que é um grande ídolo do Cruzeiro, foi lá. Os jogadores estão querendo, né, dar a volta por cima também de tudo que está acontecendo. O elenco do Cruzeiro é um elenco muito bom, muito qualificado, né? Tem um elenco muito qualificado, o Cruzeiro. O Fred vem aí num jejum de tanto tempo, né? O Rogério Ceni joga diferente do Mano. Eu acho que vai ser um grande jogo, mas o favoritismo é do Cruzeiro. Guido. Sem dúvida. Eu já venho falando essa semana aqui a respeito desse clássico, porque é uma maneira do Cruzeiro tentar se reabilitar em virtude dessa motivação com a chegada do Rogério. É lógico que ele não teve tempo de trabalhar e colocar aquilo que ele pensa em termos de esquema para esse time, que ele agora é diferente do Fortaleza. O Fortaleza era um time com qualidades reduzidas e que ele conseguiu dar um padrão de jogo para o Fortaleza, ser campeão com o Fortaleza do Nordeste, trabalhou, revelou jogadores, mas o time do Cruzeiro é totalmente diferente. O time do Cruzeiro é uma equipe recheada de grandes jogadores. É um time com vários craques, essa é a realidade. É um time totalmente diferente. Então ele trabalhar com jogadores já com capacidade, formado, é melhor. Porque ele não vai precisar ensinar ninguém. Ele vai colocar em prática aquilo que ele quer. Mas não teve tempo suficiente. Eu acredito que hoje é feijãozinho com arroz, com aquilo que o Cruzeiro já vem colocando, só com a maneira diferente dele de motivar o grupo, de fazer um trabalho diferenciado. O Santos vai ter dificuldade, eu acho que vai ser um baita de um jogo, mas o favorito é o Cruzeiro. Para você, Juari. A coisa sou de acordo com todos. A única coisa que eu acho que o Rogério vai colocar no Cruzeiro a mesma mentalidade que ele vinha no Fortaleza. Claro, com mais qualidade. A qualidade do time do Cruzeiro é bem maior do que o time do Fortaleza. Não tem nem comparação. Eu espero um Cruzeiro marcando como o Fortaleza marcava. Em cima. E nós, que eu digo, nós Santos, nós temos dificuldade todas as vezes que nós somos pressionados. O São Paulo já mostrou isso. As derrotas por Corinthians mostrou isso. Em alguns jogos nós temos dificuldade quando o veneno que nós usamos contra os outros são usados contra nós. O antídoto. O antídoto que usamos contra os outros são usados contra nós. Então nós temos dificuldade. Tem tudo para ser um grande jogo. E uma coisa que estava comentando aqui com o Alessandro, eu digo porque eu vejo assim, tecnicamente, se nós formos analisar jogador por jogador, o Cruzeiro é mais forte que o Santos. Opa! Não tem nem o que se preocupar, não vamos o Santos é o primeiro, mas o elenco do Cruzeiro é um elenco acima do elenco do Santos. Para mim, o Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro começa nesse jogo. Do goleiro ao ponto esquerda. Do goleiro ao ponto, começa nesse jogo, porque tem tudo para arrancar. Se der certo, como penso que o Cruzeiro está pensando, que a diretoria do Cruzeiro pensou, o Cruzeiro torna a ser, com todo esse ponto de distância, o Cruzeiro torna a ser um dos favoritos a ganhar o campeonato. Qual seria o melhor time do Santos para enfrentar esse Cruzeiro motivado com um novo treinador? 3 zagueiros, com 2 laterais, um volante, 3 atacantes, 2 atacantes. Rapidinho, qual é a sua opinião, Guilherme? Eu acho que ele vai, nesse jogo, com 2 zagueiros, mesmo porque o Aguilar está suspenso, não vai atuar, e ele não acredita muito no Luiz Felipe. Infelizmente, o Sampaoli
Ele parece que ele não gosta do futebol do Luiz Felipe e por isso, para esse compromisso, eu acredito que ele vá com 2 zagueiros, a volta do Vitor Ferraz à lateral direita, o Jorge na esquerda, deve ter uma marcação mais forte no meio campo, deve colocar um homem de proteção ali, que pode ser o Alisson, Pituca e o Sanches, e no comando de ataque, os 3 atacantes, Derlis, Sacha e o próprio Soteldo. Eu acredito que esse é o esquema do 4-3-3 que ele vai enfrentar o Cruzeiro. Para você, Alessandro. Estou com o Guido. Acho que a melhor escalação é essa daí. Até porque ele já falou que o Vitor Ferraz volta. Se o Vitor Ferraz volta, ele joga com 2 zagueiros. Jorge convocado, deve sair jogando também. E aí ele vai Ou fazer... o Jonathan, desculpa, pode ser que ele entre com o Jonathan na mesma função que ele entrou contra o São Paulo. Tira o Alisson e coloca o Jonathan de novo. Mas ele vai fazer uma proteção no meio campo ali com o Carlos Sanches, o Pituca e mais um, né? E aí jogando na frente com o Delis, o Sacha e o Soteldo. A escalação não deve ser muito diferente disso, não. Agora tem que ver, como disse o Juari, né? O antídoto do outro lado, né? Meu amigo. O que o Rogério Ceni está preparando lá do outro lado também? Para você, João Paulo, qual seria a melhor escalação do Santos aí? Até porque, por tradição, nós não temos hábito, futebol brasileiro, de jogar com 3 zagueiros. Eu acho que o normal seria, até porque já voltou, né? Perdeu, voltou a jogar com 2 zagueiros. Eu acho que o normal seria o 4-3-3 mesmo. 4-3-3. Para você, Juari. Esse é o DNA do Santos, né? Em qualquer lugar do mundo, ter sempre jogado no 4-3-3. O Santos nunca foi um clube de jogar com 3 zagueiros. Mas nós aqui dissemos isso em janeiro. Ele está preparando esse grupo para jogar com 3 zagueiros. E ele fez a maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro com 3 zagueiros. Então não me surpreenderia que ele começasse com 3 zagueiros. Olha, faltam 5 rodadas para terminar o primeiro turno. A gente vai retomar esse assunto, ainda continuando falando de Santos e Cruzeiro, e fazer um balanço aqui. Quem chega em primeiro lugar ao término do primeiro turno tem uma grande chance de terminar o campeonato campeão. Não é uma regra, mas eu tenho dados aqui que é estatístico, de 2011 para cá. Depende do número de pontos. Terminou o primeiro turno. Quem chegou, né? Mas eu acho que Depende esse do número de campeonato... pontos. Tem a distância de tem pontos batido. no segundo. Tem batido. Depende do número de pontos. Então vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu acho que esse campeonato está sendo o mais disputado dos últimos anos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa análise aqui. Deu problema no celular? Traga na Top Center. Os caras conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do iPhone, do iPad. E detalhe, eles consertam na hora, na frente do cliente. Tá vendo a quantidade de certificado? Esses caras são fera. Eles entendem muito, qualquer que seja o seu celular. E eu sei que hoje é muito importante o celular, né? Aí o cara fala, a minha vida tá lá. É contato com a família, com clientes, enfim. Aí dá um pane, a pessoa fala, meu Deus, estou sem chão. E agora? Traga aqui na Top Center. Eles estão há 10 anos no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz. Você pode pagar com cartão de crédito. E tem um detalhe, tem todo tipo de acessório que você precisar. Bateria, películas, carregadores, o que você precisar. E o horário de funcionamento deles, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Então, não tem essa de falar, mas eu trabalho até tal hora. Tá vendo à direita no seu vídeo? A entrada dos alunos da Unisanta. Ao lado da porta principal, a loja Top Center. Deu pane no celular? Traga Top Center. Uma pausa, daqui a pouquinho voltamos com Santos e Cruzeiro. E quem chega no primeiro turno em primeiro lugar? Normalmente tem batida, hein? O campeão do primeiro é o campeão brasileiro. Voltamos já. Amigo, vamos palpitar? Você quer ganhar um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada? Põe na tela as imagens da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. É uma delícia numa hora dessa. O João Paulo fala, meu Deus. O Joaninho olha só, cada carne deliciosa. Nós estamos lá, João. Gente, entre no Facebook do Baixada Esporte TV, coloca o seu nome, bairro e o palpite. Santos e Cruzeiro, domingo no Mineirão. Se houver mais um acertador, vamos fazer o sorteio aqui na segunda-feira. O importante é você participar. Lembrando que a churrascaria Ponto dos Motoristas tem mais de 50 anos de tradição. Gente, 50 anos, não são 50 dias, não. É a mais tradicional churrascaria da Baixada, hein? E olha, sistema de rodízio com mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais, grande variedade de saladas, tem delivery também todos os dias, das 11 até as 4 da tarde. E tem música ao vivo. Hoje, sexta-feira, tem música ao vivo. Sabadão também, domingo, feriados, tá?
Então, não perca tempo. Você não conhece ainda? Leve a família para saborear o melhor rodízio em toda a Baixada. Churrascaria Ponto dos Motoristas, em Praia Grande. Posso mandar um abracinho? Por favor, Alessandro. Um abraço para duas santistas que torcem pro Santos, mas torcem mesmo, de usar camisa, de ir no jogo, o papai, a Manu e a Sofia. Estão acompanhando agora o Baixada Esporte, assistem o programa todos os dias ao lado do papai e olha, são grandes santistas. E a Sofia bate uma bola redonda, hein? Joga lá no Saldanha, no futebol de salão do Saldanha. A Sofia tá batendo uma bola redonda. Parabéns então, um beijão pra Manu e pra Sofia. Gente, eu tô falando agora de 8 anos, não são um campeonato ou dois. 8 campeonatos, 2011 para cá. 2011, primeiro turno, Corinthians terminou com 37 pontos, 11 vitórias, bateu o campeão. Terminou o 2011 com 71 pontos, 21 vitórias. Quer dizer, ganhou 11 no primeiro turno e no segundo turno ganhou 10. Campeão Corinthians. Terminou o primeiro turno campeão, acabou campeão brasileiro. Quando foi isso? Em 2011. Quantos pontos no primeiro turno? tinha? 71. Não, no primeiro turno, 37. O segundo? Chegou a 71. Não, o segundo colocado. 37 fez 34 pontos no segundo turno. Mais 34. Não. O segundo colocado. Não, o segundo colocado eu não vou falar, só falando do Nós queremos primeiro. analisar a diferença de pontos. Só para analisar o campeão. Quem chega no primeiro turno campeão, bate campeão. 2011 deu Corinthians, campeão no primeiro turno, bateu campeão. 2012, ano seguinte, aí furou o bolo. O Atlético Mineiro terminou o primeiro turno com 43 pontos. O campeão foi o Fluminense. Mas no primeiro turno, o Fluminense tinha chegado com 42, um ponto a menos. Aí no segundo turno, o Fluminense chegou com 77 no final. 2013, Cruzeiro, 40 pontos no primeiro turno. Bateu o campeão no segundo turno com 76 pontos. Você reparou que o segundo turno é sempre mais difícil que o primeiro? Com certeza. Sempre tem menos pontos que o primeiro? E tem razões para isso, né? Olha, isso foi em 2013. 2014, de novo, Cruzeiro campeão no primeiro turno, 43 pontos. Terminou com 80, bateu o campeão. 2015, Corinthians, campeão do primeiro turno, 41 pontos. Segundo turno chegou a 81, fez mais 40, bateu o campeão. 2016, Palmeiras, primeiro turno, 36 pontos. Quem foi campeão? Palmeiras, chegou a 80 pontos. 2017, quem foi campeão do primeiro turno? Corinthians. Quem terminou campeão? Corinthians, 72 pontos. O ano passado, outro bolo que foi furado. Quer dizer, de 8 campeonatos, 2 furou. Os outros 6, quem foi campeão do primeiro turno, manteve e bateu campeão. O ano passado, muita gente se esquece, né? O Palmeiras foi o campeão, mas no primeiro turno, sabe quem foi o campeão? Guido. O ano passado. O Santos. João Paulo. O ano passado? O ano passado. São Paulo. Não. Glorioso Juari. São Paulo terminou com 41 pontos no primeiro turno. Teve uma queda vertiginosa. Sabe quantos o Palmeiras, que foi o campeão, estava no primeiro turno, em segundo lugar, quando terminou o primeiro turno? 33. Estava a 8 pontos do líder São Paulo. E quem bateu o campeão foi o Palmeiras. No total, o Palmeiras chegou a 80 pontos na competição. No primeiro turno, o Palmeiras havia ganho 9 jogos. No segundo turno, ele ganhou 12 partidas. Foi quando mudou, né? Quando chegou o Filipão. O problema todo é o seguinte, se você tem que analisar a performance das equipes que bateram o campeão, como você falou, durante esses anos aí. O disparate de time. Você tinha equipes com muito mais força do que o restante das do que estavam participando. Porque você tem campeonatos equilibrados. Esses pontos, 80 pontos, é fora da média. São pontos que você analisa o time que ganhou 80 pontos. Porque é muito difícil no Campeonato Brasileiro, quando o campeonato é bem disputado, você conseguir essa pontuação. Esse ano aqui, você pode ter certeza do que eu estou te falando. O campeão vai bater entre 75 e 76 pontos. 76 Não passa pontos. Disso. Porque o equilíbrio está muito grande. Está demais. São várias equipes brigando ou até pelo menos, título. Né? Ou até menos. Pode chegar a 74. Você vê, o Corinthians foi campeão em 2011 com 71, né? 71 pontos ou 72 pontos. Então pode ser até menos. A gente teve caso do Palmeiras e do Flamengo, aquela história do cheirinho e tal, que o Palmeiras foi campeão com 67 pontos ou 68 pontos. Mas esse ano está muito equilibrado. Agora, rapidinho, João, para dar só como dados. O campeão brasileiro de 2011 até o ano passado. 2011, Corinthians, 21 vitórias. O Santos já tem 10. O Santos já tem 10. Faltam 5 jogos para terminar o primeiro turno. Certo. 2011, Corinthians, 21 vitórias.
2012, o Fluminense, 22 vitórias. 2013, Cruzeiro, 23 vitórias. 2014, Cruzeiro, 24 vitórias. 2015, Corinthians, 24 vitórias. 2016, Palmeiras, 24 vitórias. 2017, campeão Corinthians, 21 vitórias. O ano passado, o Palmeiras foi campeão com 21 vitórias. Então, na tela, daqui a pouquinho, esses times que estão brigando para ser campeão do primeiro turno, quais os jogos que cada um vai enfrentar. E só uma coisa, Rápido, eu não vamos lá. acredito que esse ano o campeão bate acima de 21 vitórias. Esse ano não bate acima de 21 vitórias. Então falta 11 para o Santos ser campeão brasileiro. Sim, mas tem os outros brigando também. Então, mas você falou que ninguém passa de 21? Não, Agora, não vai o passar. interessante desses 9 anos que você falou aí é que só Fluminense e Cruzeiro furaram o bolo, né? Furaram o bolo. Mas o o resto é paulista. encostado Fluminense hoje e no... Palmeiras, né? Encostado Não, no... Fluminense O e Palmeiras Cruzeiro. também Não, furaram o Flumineiro e Cruzeiro. porque Fluminense o Cruzeiro e foi bicampeão, né? Não, tô falando que furaram o bolo porque o resto só deu Corinthians e Palmeiras. Foram só Ah, Cruzeiro sim, e sim. Fluminense e o resto Corinthians e Não, Palmeiras. mas furou o bolo também porque saiu de segundo para primeiro, né? Você vê como é o disparate, né? Do Mas Campeonato Brasileiro o dos primeiro e o últimos anos. segundo hoje, eu acho que a diferença está um pouco longe do terceiro, entendeu? O Flamengo e o Palmeiras estão pertinho. O Flamengo e o Palmeiras e o Santos está em relação aos outros, está disparado. Então acho que vai a briga. Corre o risco desses 5 jogos que restam e colar mais, encostar mais. Você tem que ver a tabela. Mas eu acho que a deles briga que vai vai ser atrás, esses hein? três aí. É isso que ó. nós vamos analisar agora com os jogos que está faltando para cada um desses que brigam pelo título do primeiro turno. Mas antes do intervalinho, troque o pneu do seu carro, hein, amigão? Hoje, sexta-feira, dá uma passada no Blanco. Se não der hoje, vai amanhã. Falou em pneus da Baixada, falou no Blanco. Ninguém tem preço melhor em pneus na Baixada Santista do que o Blanco Pneus. E não é só pneus, hein? Melhor revisão automotiva. O pneu Aro 19 a partir de R$ 349. Pneu Aro 20 a partir de R$ 399. E tem óleo semissintético, olha aí, ó, a partir de R$ 17,00. Você vai pagar também o óleo mineral a partir de R$ 13,00 com troca grátis. Você vai trocar o óleo com troca grátis lá no Blanco Pneus, que tem 2 lojas na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. E só para completar o que o Alessandro falou, Complete. são 8 campeonatos de 2011 até o ano passado. Dos 8, 5 paulistas, Corinthians e Palmeiras conquistaram. Paulista, 5 títulos entre Corinthians e Palmeiras. 3 vitórias do Corinthians, 2 do Palmeiras. Aí venceu 2 o Cruzeiro E uma o e Fluminense. uma o Fluminense. A gente volta já já. Rapidamente, faltando 5 minutos para acabar o programa, vamos colocar na tela os jogos que faltam para terminar o primeiro turno para todos os envolvidos aí que estão brigando por essa vaga. Lembrando que os 4 primeiros do Brasileirão jogam fora. Santos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Olha aí, vamos lá. O Santos tem Cruzeiro fora, Fortaleza em casa, Chapecoense fora, Atlético do Paraná em casa, Flamengo fora. 3 jogos fora e 2 dentro. Quantos pontos cada um? Rapidinho, é só olhar. Eu já falei ontem, 7. Certo. Juari, Juari, quantos pontos? 3, 6, 9, São 15 12, disputados aí. 15 disputados? 7. 7. João Paulo, Eu acho que é uma média disso aí. 7, 8 pontos. Não passa disso. Guido, 9. 9. Vamos em frente. O Palmeiras tem o Grêmio fora agora, em Porto Alegre, Fluminense em casa, Flamengo no Rio, Goiás lá em Goiânia e o Cruzeiro em casa. Alessandro, 7 também. 7? Juari, 7. Uma média para mim é essa também, 7, 8 pontos. 50 né? pontos? 50% só de pontos? Mas porque, olha só, os pedreiros, jogo joga duro, fora com o o Grêmio. Cruzeiro joga já- fora com o Flamengo. Bom. Aí, fora com o Goiás é uma vitória, entendeu? E em casa com o Cruzeiro, é 7 pontos. Guido, 12. onde faz 12 aí? Grêmio, Em Porto Alegre o Fluminense, jogo, hein? Grêmio, Fluminense. Você não é a minha opinião? Sim. Grêmio, Fluminense, Goiás? Goiás e Cruzeiro. Muito bem, Palmeiras Pode campeão ser. brasileiro. Não, Pode ele vai ser, fazer pode 12 ser. pontos. Pode ser, pode ser. Não Não vai tá errado, fazer não. ser campeão, eu não sei. Não tá errado, Vamos não. lá. O Flamengo. Vasco joga agora, clássico, né? Ceará também fora. Palmeiras em casa. Avaí fora. E o Santos em casa. 10. Alessandro. O Flamengo faz 11 pontos aí. Eu acho que dá uns 8 ali para mim, na minha opinião, Pra novamente. mim dá 10. 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos. Guido. 15. Pô, vai ganhar os 5 Joga jogos? os 5 Ganha jogos. os 5 Aí, jogos. aí o Palmeiras tem 12 como se você fez a vitória do Palmeiras contra o Flamengo. Não. Não, O Palmeiras faz foi o o único time que perdeu.
O Palmeiras foi o único que perdeu, foi do Flamengo. O resto do Palmeiras ganha tudo. Ali é clássico, O Palmeiras, em casa, Ceará naqueles jogos fora. do Palmeiras, Ali o Palmeiras tem só 6 Flamengo. pontos. Só perde Ceará pro e Flamengo. Resto ele ganha tudo. o Avaí Isso pode aí. fazer. Então tá bom. Palmeiras é jogo duro. Jogo Atlético Mineiro joga com o Atlético do Paraná lá na Arena Furacão, né, em Curitiba. Bahia em casa. Corinthians joga na Arena do Corinthians. Botafogo também no Rio de Janeiro. E o Inter em casa. 5 pontos faz. É o que vai fazer menos pontos é o Atlético. 5 pontos. Para você, Jori, 7. 7. 7 pontos. João Paulo. A minha média é isso aí, 7 pontos. Geralmente, 7, 8 pontos. Difícil, é muito equilibrado. Tem Guido, jogos que a 5 gente pontos. aposta e... 5 pontos. Eu acho que é o que menos faz mesmo, porque perde do Atlético Paranaense lá, em Eu acho que casa... até Ganha do Bahia, perde Ganha do pro Bahia, Corinthians, é. ganha do Botafogo e empata vai com É, o pegar Botafogo Bahia é em fora. casa, Sim, mas mesmo assim Corinthians ganha. É isso aí. Se o Botafogo tá naquele momento de... Corinthians pega o Botafogo amanhã na Arena Esse do é Corinthians. perigoso. Então a Depois- tabela favorece a ele. O Avaí fora. Aí pega o Atlético Mineiro em casa, Ceará fora e Fluminense em casa. Faz 12 pontos. 12 pontos faz o Corinthians. É isso aí. Faz 12 pontos 12 do Corinthians. Aliás, perdão, o Fluminense joga a última partida lá no Rio de Janeiro. Então faz 12 Botafogo em casa, Avaí fora, Atlético em casa, Ceará em casa, Fluminense fora. Alessandro. 12 pontos. Qual é o risco? De 12 a 13 pontos. E a Bom, ele tabela teria que favorece É o ganhar. Fluminense, né? Ele teria que ganhar 4 jogos e empatar Botafogo em casa, Avaí fora, Atlético em casa, Ceará. Empata com o Atlético em casa, ganha do Ceará e do Fluminense. A tabela favorece o Corinthians, Se gente. isso acontecer, A tabela se isso é um sério acontecer, candidato. o Corinthians que tem 24 Passa a hoje, ser um sério candidato. fazendo 13 pontos, 12 pontos. 12 pontos, e iria para 36 6 pontos. pontos. 36 pontos. A tabela favorece o João Corinthians. Paulo. Eu vou continuar na minha tese, porque os jogos, às vezes a gente faz uma análise assim, mas tem jogos difíceis, vai ficar entre 7 e 8 pontos para mim também. 7 e 8. Guido, Eu acho que o Corinthians só empata com o Fluminense. lá no O resto Rio. ele ganha tudo. Faz 12. 13 pontos então. Por aí. Vamos ao São Paulo. Tem o Ceará em casa, estreia 3. do Daniel Alves, Vasco da Gama no Rio, Grêmio no Morumbi, Inter em Porto Alegre e o CSA em casa. 11 pontos faz o São Paulo. Ainda tem um jogo a menos. E tem um jogo a menos ainda. 14 pontos, então. Porque... 14 a 15 Ah, não, pontos. o Atlético é fora, né? Ah. Atlético é fora. Então, 12 pontos faz o São Paulo também. 12. Jori, 12 pontos. 12. São Paulo tem 24, vocês já estão incluindo o jogo que está faltando com o Atlético, né? 12 com 24 dá 36 pontos. Para você, João Paulo, Para mim vai ser, vou fazer uns 9 pontos ali, mais ou menos. 9. Guido Bortolomazzi, Estou com o João. Conta perfeita, 9 pontos. 9 pontos. Bom, eu quero o palpitão de vocês, né? Porque a galera tá entrando no Facebook do Baixado Sport TV e concorrendo ao par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas da Praia Grande. Vamos começar. Alessandro, palpite Santos e Cruzeiro. Santos e Cruzeiro. Estreia do Rogério Ceni, 2-0 pro Cruzeiro. Sua mensagem para a galera e um bom fim de Um semana. abraço a todos, um ótimo final de semana e... Sabe o que é? Acompanhe o Campeonato Brasileiro, porque esse final de semana aqui é o divisor de águas do Brasileirão. Da Cruzeiro. Eu acho que dá Cruzeiro sim, não pelo jogo. O jogo vai ser um jogaço. Na minha opinião, vai ser o melhor jogo do final de semana. Mas a motivação do Rogério Ceni vai fazer com que o Cruzeiro vença essa primeira partida. Juari, o seu palpite e o seu abraço para a galera aqui. Abraço, bom fim de semana a todos, não só vocês aqui, mas a todos os nossos telespectadores. Não no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque nós temos... no Pela mundo internet. inteiro, pela internet, então. Eu digo uma coisa, acho que vai dar empate. Vai ser um grande jogo, mas vai dar um empate. 2-2. Obrigado, Juari. João Paulo, nosso papinha da vila. Vou Palpite ficar e a com o sua mensagem palpite para a galera. do Juari, eu acho que vai ser 2-2. E mandar um abraço para o pessoal que nos acompanhou aí, que está aqui presente também. Até a próxima. Obrigado, João. Guido Bortolomazzi. Jogo duro. Quero ver tu hoje. Ó, o Alessandro falou que dá Cruzeiro, Juari e João Paulo dá empate. E para você? 3-1, Cruzeiro. 3-1 pro Cruzeiro. Gente! O seu palpite é... O seu. Você sempre fica na mureta. Olha, eu não Muretaço. consigo falar Jogo aquilo difícil, que eu sai não muitos sinto. gols. Da mesma forma que eu falei que o São Paulo estava num momento psicologicamente melhor, eu acho que Verdade. agora o Cruzeiro com o Rogério Ceni, com essa gana toda, para mim, leva vantagem e eu acho que o Cruzeiro, infelizmente, ganha o jogo domingo no Mineirão. Tomara que eu esteja errado. Até segunda. Tchau, tchau.